Bom, senhores, dando sequência então, no bloco passado nós examinávamos o controle difuso concreto no Brasil. O controle difuso concreto, como vimos, é um controle incidental pela via de exceção e vai partir de um caso concreto, que no meu exemplo falamos de um tributo, uma taxa de iluminação pública ou uma contribuição de iluminação pública que estaria sendo cobrada pelo município em desacordo com a Constituição. João, então, ajuiza que era um contribuinte que pagou aquela taxa de iluminação pública incondicional, ajuiza uma ação de repetição de indébito. Estamos vendo esse exemplo especificamente. Diz o seguinte: quando o juiz, então, decide pela incondicionalidade, quando ele julga aquele caso concreto e diz que aquela taxa é incondicional, ele o fará em que local da sentença? Vi também, no final do bloco passado, que a sentença, então, é dividida em relatório, fundamentação e dispositivo. O juiz vai decidir acerca da incondicionalidade na fundamentação. Então, se aparecer numa questão de prova, joga na tela, por favor. Aqui a sentença, né? Com 3 partes. Na primeira parte, eu tenho o relatório. Na segunda parte, eu tenho a fundamentação. E na terceira parte, eu tenho o dispositivo. Ora, a declaração de incondicionalidade vai ser feita, na parte 2, ou seja, na fundamentação. E na parte 3, que é o dispositivo, o juiz vai decidir o caso concreto. Qual é o caso concreto no meu exemplo? Que o município deve devolver o valor pago a João porque João pagou um valor indevido. Vai dar ganho de causa, vai acatar o pedido do João numa ação de repetição de indébito. Isso vai ser feito no dispositivo. O caso concreto é decidido no dispositivo e na fundamentação, na parte 2 da sentença, o juiz declara incondicional. Lembrando, como falei nos blocos anteriores, que aqui a incondicionalidade não é o pedido, é a causa de pedir. Por isso a decisão de incondicionalidade está na fundamentação, no controle difuso, no controle concreto, pela via de exceção, no controle de constitucionalidade. Então, respondendo essa observação número 2 na tela, em que parte da sentença isso ocorre? Na fundamentação, no dispositivo, parte 3, e o juiz decide a questão principal. Tudo bem? Tranquilo? A observação 2, eu já falei no bloco passado. Quais são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do controle difuso em concreto? Os efeitos são efeitos interpartes e ex tunc são efeitos interpartes e ex tunc. Então, como também já falei em blocos passados, o efeito no controle de constitucionalidade, chamado de controle difuso em concreto, é um efeito que só vai valer para as partes naquela relação processual, para João e para o município do Rio de Janeiro. Então o efeito é interpartes. E esse efeito, ele retroage à data do ato ilícito. Que foi a cobrança indevida de um imposto com base em uma norma inconstitucional, porque aquela lei municipal que criava a taxa de iluminação pública, que como vimos é um serviço público útil diverso, deveria ser remunerado por imposto e não por taxa, seria inconstitucional. Então, aquelas cobranças indevidas, todas elas devem ser devolvidas. Por isso, o efeito da declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, difuso em concreto, deve retroagir. Por isso, é um efeito ex tunc, é um efeito retroativo. E, além de ser retroativo, é um efeito chamado de efeito interparte. Tudo bem até aí? Tranquilo? Eu vou voltar um pouco mais à frente a falar desse efeito interpartes, porque a gente vai ver que quando esse controle difuso, a partir do caso concreto, ocorre no STF, haverá algumas exceções em que seria possível você transformar esse efeito interpartes em efeito erga omnes. E mais à frente eu vou falar quais são essas exceções. Mas por hora, aqui, vamos ficar com essa análise, que o efeito é interpartes e ex tunc. Muito bem.
Bom, e aqui, senhores, um detalhe importante que a gente tem que analisar também, dentro do controle difuso de constitucionalidade, é a relação entre objeto e parâmetro do controle de constitucionalidade. Então vamos lá, vou pensar aqui qual vai ser o parâmetro no controle de constitucionalidade. O parâmetro é a Constituição Federal de 88. E via de regra, você vai pensar numa lei posterior à Constituição, uma lei posterior à Constituição que vai aviltar a Constituição, como vimos, formal ou materialmente. Então, nesse controle de constitucionalidade chamado controle incidental, controle difuso, a partir do caso concreto, eu vou pensar aqui numa lei do ano de 90, lei do ano de 1990. Essa lei é posterior à Constituição e viola a Constituição. Só que eu poderia pensar, e aí, observação importante agora, eu poderia pensar no controle difuso, que é o que nós estamos estudando de constitucionalidade, em analisar o parâmetro não como a Constituição de 88, mas a Constituição Federal de 67/69. Então, uma Constituição anterior à Constituição de 88, servindo como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, vou pegar aqui uma lei anterior à Constituição de 88. Vamos pensar numa lei anterior à Constituição de 88, uma lei que seja do ano de 86. Então, vou pensar na lei de número 10.000, lei 10.000 de 86. Ora, esta lei 10.000 de 86 pode ser arguída a inconstitucionalidade dela no controle difuso de constitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição de 67. Então, a Constituição de 67 pode ser o parâmetro para o controle de constitucionalidade, mesmo que a Constituição de 67 não esteja mais em vigor, porque a entrada no ordenamento jurídico de uma nova Constituição, que foi a Constituição de 88, qual é o efeito que ela tem sobre a Constituição anterior, diz a doutrina? É a de revogação plena, é a de revogação total. Então, com a nova Constituição, a Constituição anterior, ela é revogada plenamente, de forma expressa ou tácita. Só que, no controle de constitucionalidade difuso, já à luz da Constituição de 88, de uma lei anterior à Constituição de 88, mas tendo como parâmetro a Constituição de 67, eu poderia suscitar esta situação. Então, na verdade, do que está sendo apresentado na sua tela, joga na tela, por favor, eu tenho duas possibilidades de controle. O parâmetro sendo a Constituição de 88 e o objeto uma lei posterior à Constituição de 88. Primeira hipótese de controle. O objeto é uma lei posterior e o parâmetro é a Constituição de 88. Uma segunda possibilidade de controle é o parâmetro sendo a Constituição Federal de 67 ou 69. E o objeto de controle, uma lei anterior à Constituição de 88, uma lei de 86, segunda possibilidade de controle difuso de constitucionalidade. E uma terceira possibilidade de controle seria essa lei anterior à Constituição de 88, uma lei de 86, sendo ou não recepcionada pela Constituição de 88. Então, senhores, volta para mim, por favor. Aqui eu tenho três possibilidades quando eu parto para análise do chamado parâmetro e objeto. Então, se o parâmetro é a Constituição de 88 e eu tenho uma lei posterior à Constituição de 88, eu posso controlar essa lei e o parâmetro vai ser a Constituição de 88. Primeira forma de controle, pela via do controle chamado de controle difuso, feito por qualquer juiz ou tribunal, como estamos estudando. Primeira hipótese. Só que eu também posso ter como parâmetro a Constituição anterior, servindo como parâmetro de controle de constitucionalidade para uma lei que seja anterior à Constituição de 88, uma lei de 86. E essa lei seria o objeto e a Constituição de 67 e 69 seria o parâmetro, fazendo um controle de constitucionalidade mesmo de uma Constituição que já foi revogada pela nova Constituição, que tem como efeito, segundo a doutrina, a revogação plena da Constituição que a antecedeu. E uma terceira possibilidade de controle seria ainda analisar a recepção ou não da Constituição anterior à Constituição de 88. E como vimos em blocos passados,
essa compatibilidade entre a lei anterior e a nova Constituição tem que ser uma compatibilidade material, não importando a compatibilidade ou a incompatibilidade formal. Então, na verdade, nessa análise de parâmetro-objeto, eu posso ter três situações como aqui apresentado. Tudo bem? Tranquilo? Bom, aqui, então, até agora, nós vimos o controle de constitucionalidade. Deixe-me apagar aqui essa tela. Vimos no juiz de primeiro grau. Então, se eu pensasse aqui, ó, como é que seria o controle de constitucionalidade nos tribunais? Nos tribunais. Porque até então, nós vimos o controle de constitucionalidade numa hipótese que eu tenho um juiz de primeiro grau, eu tenho aqui o João, que pagou o imposto indevidamente, e eu tenho aqui o município do Rio de Janeiro, que cobrou uma taxa de iluminação pública. Como vimos, inconstitucional, porque a iluminação pública é um serviço público útil e diverso e o fato gerador não admitiria a cobrança de taxa, deveria ser remunerado por imposto. Ora, e aí o juiz deu ganho de causa a João, acolheu os argumentos de João. Lá na fundamentação, então, ele disse que aquela lei violava a Constituição, por isso, então, o município deveria devolver aquele dinheiro a João, que pagou aquele valor indevidamente numa ação de repetição de indébito. Então, o município ele foi condenado a devolver aquele valor a João. Só que o procurador do município ele vai, então, recorrer daquela decisão. Ora, uma sentença de primeiro grau, no dispositivo, como vimos, ele manda o município devolver o dinheiro, só que o que faz o procurador do município? Recorre daquela decisão. E se ele recorre daquela decisão, ele vai levar essa discussão para os tribunais. E aí, então, nos cabe agora analisar o controle de constitucionalidade difuso nos tribunais. E para estudar o controle de constitucionalidade difuso nos tribunais, nós não poderemos fazê-lo sem estudar aquilo que a doutrina chama de cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário que está no artigo 97 da Constituição Federal. Então vamos a ela. Joga na tela, por favor. Controle difuso controle difuso concreto no Brasil, só que nos tribunais. Então o município recorreu, levou aquilo ali para uma Câmara Civil. Artigo 97. Somente pelo voto, sublinha, da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. Qual é a ideia subjacente a esta discussão? Como nós vimos no slide anterior, quando eu tenho um caso de controle de constitucionalidade difuso, concreto, no primeiro grau de jurisdição, o juiz sozinho poderá, na fundamentação daquela sentença, declarar uma norma inconstitucional. Só que no segundo grau não se verifica essa mesma possibilidade. Então imaginemos que o município tenha recorrido e esse recurso do município tenha caído na segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A pergunta é: a segunda Câmara Civil, um órgão fracionário do tribunal, a segunda Câmara Civil poderia declarar a inconstitucionalidade? Não, não poderia. Então aqueles 3 desembargadores que fazem parte daquela Câmara Civil, daquele tribunal, eles não podem declarar a inconstitucionalidade desta lei. Porque o artigo 97 vai dizer que, no segundo grau, nos tribunais, como você viu, somente pela maioria absoluta dos seus membros, o órgão especial ou pleno, então somente o pleno do tribunal, ou órgão especial que representa o pleno no Rio de Janeiro, o órgão pleno do Tribunal de Justiça tem 180 desembargadores. O órgão especial tem 25 desembargadores. Só que o órgão especial, ele representa o pleno. Então, o órgão fracionário, uma turma ou câmara, não podem, isoladamente, declarar a inconstitucionalidade daquela lei.
eles deverão, percebendo que há um incidente de inconstitucionalidade, eles deverão suspender o julgamento e mandar esse incidente para que o tribunal pleno, com 180 desembargadores, ou o órgão especial com 25 desembargadores, decida acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela lei. E aí, se o órgão especial ou o pleno entenderem inconstitucional, devolvem a matéria para a terceira Câmara Civil, para que a terceira Câmara Civil possa examinar aquele caso concreto, que era a hipótese de o município ter que devolver o dinheiro para João ou não ter que devolver o dinheiro para João. É óbvio que a decisão do órgão fracionário, é óbvio que a decisão da terceira Câmara Civil vai se submeter àquela decisão, porque se o órgão especial ou pleno disseram que a norma realmente era inconstitucional, o recurso do município vai ser rejeitado. Não vai ser dado provimento àquele recurso do município, e a decisão de juiz de primeiro grau, do juiz de primeiro grau vai se manter, determinando que o município pagasse o valor a João que pagou indevidamente naquela ação de repetição de indébito. Então, senhores, a isso é o que se chama de cláusula de reserva de plenário, também chamada de full bank. Então, full bank pode aparecer na sua prova, né? Essa expressão, cláusula de reserva de plenário, também chamada de full bank. Só o pleno ou órgão especial do tribunal podem declarar aquela inconstitucionalidade. Tudo bem? Então, cuidado, né? Porque um juiz ou tribunal, um juiz sozinho pode fazê-lo, mas 3 desembargadores numa Câmara Civil não poderão fazê-lo. Então, quando aquele recurso, por exemplo, de apelação do município que ataca aquela sentença chegar à terceira Câmara Civil por distribuição, o que a Câmara Civil vai ter de fazer? Percebendo que, na fundamentação da sentença, ele determinou que o município, condenou o município, o juiz de primeiro grau, condenou o município a pagar João o valor que ele pagou indevidamente, percebendo que a argumentação foi a inconstitucionalidade de uma lei, ele vai ter que suspender aquele julgamento e remeter aquela matéria acerca da inconstitucionalidade daquela lei municipal, se ela violou na Constituição, para que o órgão com 180 desembargadores ou com 25 desembargadores, se for o pleno, possa decidir acerca da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade. Ele dizendo que a lei é inconstitucional, volta para a terceira Câmara Civil do município, a terceira Câmara Civil do TJ, para que aí sim confirme a decisão do juiz de primeiro grau. Mas uma Câmara, um órgão fracionário sozinho, não pode declarar a inconstitucionalidade da lei em virtude da chamada cláusula full bank ou cláusula de reserva de plenário. E aí, senhores, cuidado nessa esteira, puxa uma observação no seu caderno aí, para a súmula vinculante número 10. Ora, o que estavam fazendo os desembargadores das câmaras cíveis? Estavam procurando uma maneira oblíqua para burlar o artigo 97 da Constituição. Eles não estavam declarando a lei inconstitucional, porque eles não poderiam fazê-lo em virtude do artigo 97, mas estariam negando a aplicabilidade àquela lei e dizendo o seguinte: olha, nós aqui na terceira Câmara Civil não estamos declarando inconstitucional a lei, só estamos negando a sua aplicação. Só que no mundo fático, no mundo pragmático, era a mesma coisa. Era uma manobra de algumas câmaras cíveis pelo Brasil, dos tribunais de justiça, para de alguma forma driblar o artigo 97 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, percebendo tal manobra, o que fez? Editou a súmula número 10, que agora está na sua tela. Joga na tela, por favor. O que diz o Supremo na súmula vinculante número 10? Viola a cláusula de reserva de plenário da Constituição, ou seja, viola o artigo 97. A decisão de órgão fracionário, no meu exemplo, terceira Câmara Civil, viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão do órgão fracionário, terceira Câmara Civil de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade, porque isso não poderia fazê-lo, sob pena de violar expressamente 97, embora não declare lei ou ato normativo inconstitucional, afaste a sua incidência no todo ou em parte.
Então, como disse há pouco, né, os órgãos fracionários estavam negando aplicação à lei. Não estavam declarando a inconstitucionalidade, volta para mim, mas estavam negando a sua aplicação. Negando a sua aplicação, estariam afastando a sua incidência. Era uma manobra viesada, oblíqua, para violar o artigo 97 da Constituição. Nessa esteira, então, o que fez o STF? O STF editou a súmula vinculante número 10. Então, recapitulando, né? Um juiz de primeiro grau, ele pode sozinho, num caso concreto, no controle chamado de controle difuso, controle a partir do caso concreto, controle incidental, controle pela via de defesa, ele pode declarar uma norma inconstitucional, não no dispositivo da sentença, porque no dispositivo ele decide o caso concreto, mas o faz na fundamentação. Se houver recurso dessa decisão, um recurso de apelação, isso vai para um órgão fracionário, terceira Câmara Civil. E a terceira Câmara Civil, percebendo que aquela matéria envolve a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, deve suspender aquele julgamento e remeter a questão da inconstitucionalidade, sob pena de violação do artigo 97, cláusula de reserva de plenário ou full bank, para o tribunal, para o órgão pleno do tribunal, 180 desembargadores, ou para o órgão especial, que representa o órgão pleno, que no Rio de Janeiro, por exemplo, tem 25 desembargadores. E aí, o tribunal vai resolver apenas sobre se a lei é constitucional ou inconstitucional. Não decide o caso concreto. E aí volta aquela matéria, devolve para a terceira Câmara Civil aquele tema, dizendo, olha, a lei é realmente inconstitucional. Aí a terceira Câmara Civil julga improcedente a apelação do município, confirmando a decisão do juiz de primeiro grau. E não pode, sob pena de violar a súmula vinculante número 10, a Câmara Civil, o órgão fracionário, negar a aplicação àquela norma, burlando o sistema, burlando o artigo 97 da Constituição. Tudo bem até aí? Tranquilo? Só que numa prova para delegado, aqui nós acabamos de examinar o que a Câmara, o que o órgão fracionário não pode fazer. Ele não pode declarar a inconstitucionalidade, não pode afastar sua aplicabilidade, mas pode ser que numa prova oral para delegado, ele pergunte assim, mas candidato, o que o órgão fracionário poderia fazer? Então a pergunta, cuidado agora, a pergunta é o que ele não pode fazer, já sabemos, artigo 97. Mas a pergunta pode ser a contrário senso. Pode o examinador perguntar assim, mas candidato, o que o órgão ou tribunal, o que o órgão fracionário, a terceira Câmara Civil, poderia fazer? O que não pode fazer, eu já falei. Aí joga na tela. Olha só, o que as turmas ou câmaras, órgãos fracionários podem fazer? Primeiro ponto, eles podem declarar a constitucionalidade. Então, cuidado. O órgão fracionário não pode, sob pena de violação do artigo 27, ou melhor, desculpe, 97, declarar a inconstitucionalidade, porque está violando a Constituição, mas o órgão fracionário pode, número 1, declarar a constitucionalidade daquela norma. Número 2, o órgão fracionário poderia trabalhar com a técnica que nós já aprendemos em blocos passados, da interpretação conforme a Constituição. Então, se no caso concreto, joga na tela, se no caso concreto eu tiver diante de uma norma plurissemântica, se for uma norma plurissemântica, o órgão fracionário, e aí nós vimos que a norma plurissemântica é aquela que admite mais de uma interpretação, primeira interpretação, segunda interpretação, terceira interpretação. Ele pode dizer que a primeira interpretação respeita a Constituição. Então o órgão fracionário não está declarando a inconstitucionalidade, mas está trabalhando com a técnica da interpretação conforme a Constituição, se estiver diante da chamada norma plurissemântica. E por último, número 3, pode ainda o órgão fracionário fazer um juízo de não recepção, se aquela norma for anterior à Constituição de 88, que for objeto do debate, ele pode entender que a norma não foi recepcionada pela Constituição. Isso não é declaração de inconstitucionalidade, não viola o artigo 97. Então o Supremo já disse que os órgãos fracionários poderão, 1, declarar a constitucionalidade.
E aí não viola o 97, porque o 97 proíbe que o órgão fracionário declare a inconstitucionalidade, só o pleno ou o órgão superior, só o pleno do tribunal. O órgão pleno do tribunal poderia fazê-lo, o órgão fracionário vimos que não pode. E também poderia o órgão fracionário trabalhar com a interpretação conforme a Constituição e ainda poderia fazer juízo de recepção, ou melhor, juízo de não recepção, porque isso não seria violação à cláusula de reserva de plenário. Agora, para fechar, porém, esse bloco, devemos ficar atentos, pois o STF, sublinha, já decidiu também que não viola a súmula vinculante número 10, não viola a súmula que a gente acabou de ver, e nem a regra do artigo 97, a decisão do órgão fracionário do tribunal, no meu exemplo, terceira Câmara Civil, que deixa de aplicar uma norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos, ou no caso em que a incidência normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem potencial de ofensa à própria Constituição. Então, resumindo aqui, o que disse o Supremo? Que não viola a súmula vinculante 10 nem o artigo 97, uma hipótese em que o tribunal, a Câmara Civil, o órgão fracionário, negue aplicação a uma determinada lei, porque aquela lei não tem nenhuma vinculação com aquele caso concreto. Vamos imaginar o seguinte, joga aqui na tela, por favor. Eu tenho aqui uma demanda envolvendo, o juiz, o Estado juiz aqui de um lado, Só que aqui o Estado juiz é a terceira Câmara Civil. Terceira Câmara Civil. E aqui eu tenho o autor da ação, aqui eu tenho o réu da ação. Tudo bem? O réu, ele saiu vencedor, ou melhor, desculpe, saiu vencido, porque o juiz de primeiro grau deu ganho de causa ao autor. Só que aquele juiz de primeiro grau, quando ele examinou uma determinada lei que seria inconstitucional, que seria a Lei X, essa Lei X não tinha nenhuma relação ao caso concreto que foi levado ao Poder Judiciário entre o autor e o réu. E o juiz deu ganho de causa ao autor, mesmo ele apresentando uma lei que não se amoldava, que não resolvia aquele caso concreto. É como ele dissesse, olha, não vou cumprir esse contrato porque a Lei X é inconstitucional e viola a Constituição. E aí a discussão passa a ser a seguinte, a Lei X viola ou não a Constituição? Pouco importa, só que essa Lei X, ela não tem relação com esse caso concreto levado ao Poder Judiciário pelo autor. Porque, na verdade, o que resolveria o caso concreto seria a Lei Y, que não foi o argumento trazido pelo autor. Então o juiz errou aqui quando disse que a Lei X violaria a Constituição. Tudo bem, a Lei X até poderia violar a Constituição, só que a Lei X não se amoldava à relação jurídica conflituosa levada perante o Poder Judiciário. Aí o que pode fazer o tribunal? Dizer o seguinte, olha, eu posso declarar essa decisão, eu posso reformar essa decisão, porque na verdade essa Lei X, se ela é constitucional ou não, ela até pode ser constitucional ou não, mas ela não resolve este caso concreto aqui. Então na tela mais uma vez, porém devemos ficar atentos, pois o STF já decidiu também que não viola a súmula 10, nem o artigo 97, a decisão de órgão fracionário que deixa de aplicar a norma infraconstitucional. Ora, por entender não haver subsunção aos fatos. Então ele aplica ou não aplica aquela lei que o juiz de primeiro grau apreciou, mas não porque ele fracionariamente não poderia fazer. Mas ele não está declarando a inconstitucionalidade, ele está dizendo, olha, essa Lei X aqui, que foi examinada pelo juiz de primeiro grau, nada tem a ver com os fatos levados perante o Poder Judiciário. Por isso ele pode negar a aplicação àquela Lei X que foi objeto de exame lá na sentença, na fundamentação do juiz de primeiro grau. Isso não viola, segundo o Supremo, a súmula vinculante 10, nem a cláusula de reserva de plenário. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, e aí, senhores, no próximo bloco eu vou começar falando sobre o procedimento da cláusula de reserva de plenário e vamos examinar a cláusula de reserva de plenário no STF, para saber se o STF tem ou não de seguir a cláusula de reserva de plenário. Tudo bem? Aguardo, senhores, lá. Fique com Deus. Um abraço.